Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso canal do YouTube, Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e eu venho aqui trazer mais uma videoaula para vocês, hoje sobre o tema da morte. É o nosso terceiro e último vídeo da trilogia sobre a morte e eu vim aqui compartilhar com vocês, ok? Vamos lá? Então o tema da nossa videoaula é morrer para poder viver. Será que existe alguma sanidade ou lógica nessa frase? Morrer para poder viver? Ou será que soa um pouco lúgubre, um pouco macabro? Vamos lá. Esse é o nome da besta. Então aqui nós temos o Kurt Cobain, o líder da banda Nirvana, que na década de 90 trouxe, junto com outros fatores, lógico, mas eles vieram trazer, né, o underground, a música mais pesada, mais alternativa pro pop, né, pro mainstream. Eu me lembro que em 1992 o Kurt Cobain tinha ultrapassado artistas, se eu posso chamar assim, artistas como Michael Jackson, como a Madonna, e estava nos primeiros lugares das paradas em todo o mundo. Então foi um sucesso, né? Como que as grandes empresas como Sony e outras grandes produtoras observaram nesse meio musical, depois o grunge também, né? Observaram um potencial e isso se tornou pop, né? Kurt Cobain acho que não ficou muito feliz por se tornar uma celebridade mundial. E existe uma música, uma frase famosa do Kurt Cobain que é bem assim: I hate myself and I want to die. Eu odeio a minha vida, né? Eu odeio a mim mesmo e eu quero morrer. Então será que quando eu falo morrer para viver é esse tipo de pensamento do Kurt Cobain que nós queremos elucidar? Não, com certeza não. Não se trata de suicídio, exterminar com o corpo. Vocês já viram isso no primeiro videoaula, no primeiro vídeo da trilogia, que compara o Fédon do Platão com a Bhagavad Gita, e a gente viu já logo de cara que o Sócrates fala que não tem nada a ver com suicídio. Então, o que significa esse morrer para viver ou desejar estar morto? Então, esse vai ser o nosso último vídeo sobre a morte. Vamos lá investigar esse tema. Na cultura. Então, vamos investigar se existem lastros de um desejo e um porquê morrer na cultura dos Vedas e na cultura ocidental, se existem lastros desse ímpeto para a morte, um ímpeto saudável e transcendental para a morte, e o que significa esse ímpeto para a morte, esse querer morrer para poder viver. Vamos lá então investigar isso. Venha comigo. Então, primeiro vamos dar uma definição de o que é a morte, uma definição geral e contemporânea, né? O que as pessoas hoje pensam que é morrer, né? Então, escolhemos o dicionário Wise de língua portuguesa e ele fala o seguinte: primeiro é que morte é a interrupção definitiva da vida de um organismo, quando a vida se acaba. Fim da vida humana, ou seja, só o ser humano morre, né? Um privilégio humano morrer, não é algo universal que todos os seres abate. Então nós temos também a derivação no sentido figurado, que pode ser fim, desaparecimento, frequência gradual de qualquer coisa que tenha desenvolvido por algum tempo. Então morte significa interrupção total, acabou, caput, não tem mais, já era. Ou morte significa morte do corpo, morte
de alguma coisa. Vamos ver em que sentido que a gente pode usar esse termo, mas aqui já ficou bem claro o que se pensa hoje em dia sobre o que é a morte. Então aqui nós temos o cemitério, um lugar muito cativante para alguns, um lugar que traz arrepios para outros. Então vamos ver o que o Michel Foucault, nosso querido filósofo francês contemporâneo, né, do século XX, fala sobre a morte. Um cemitério é, em absoluto, um lugar diverso dos espaços culturais comuns. Ou seja, não é um lugar que as pessoas vão para se relacionar, se interagir, se divertir, se entreter. É, porém, um espaço intimamente relacionado com todos os outros sítios, com todos os outros lugares da cidade, ou estado, ou sociedade. Ou seja, todo lugar que se for tem o danado de um cemitério. Uma vez que cada indivíduo e cada família tem familiares no cemitério, na cultura ocidental, o cemitério sempre existiu, apesar de ter atravessado mudanças radicais. Então aqui o Foucault vai advogar que o contexto, o lugar de ocupação do cemitério, não só geográfico, mas na mente das pessoas, ele sofreu alterações, sofreu mudanças. Por que será que aconteceu essas mudanças com o espaço geográfico e cultural do cemitério? Vamos dar uma olhada. Então, segundo Foucault, tcharam, este cemitério que se abrigava no espaço sagrado da igreja. Então, quando vocês vão nas igrejas antigas na Europa, as igrejas do século XVI, século XVII, mesmo quando você vai para Ouro Preto, que tem essas igrejas mais ou menos dessa época, né, século XVII, século XVIII, os túmulos de grandes personalidades da cidade, eles estão enterrados dentro da igreja. Então, qual seria, né, essa relação entre a morte e o sagrado? Será que tanto a igreja quanto a morte eram consideradas sagradas há pouquinho tempo atrás? Mas tomou uma direção bastante diferente nas civilizações modernas. Século XIX, século XX, especialmente, né? Curiosamente, numa época em que essas civilizações se assumem como, e digo de uma forma franca, ateísticas. Ou seja, com o advento da modernidade, com o advento da antropocentrização, o homem se torna homem por ele mesmo e começa a descartar ou não querer mais nenhuma justificativa para a sua existência, se tornando ateísta, se tornando nihilista, se tornando secular, etc, etc. A cultura ocidental desenvolveu aquilo a que se chamará culto dos mortos. Então a morte era uma coisa sagrada e íntima, fazia parte do dia a dia nas culturas mais antigas, não tão longínquas, e depois vai haver a necessidade de isolar a morte do meio social, né? Vejamos que o Foucault segue. Era natural que, num tempo em que se cria realmente na ressurreição dos corpos e na imortalidade da alma, ou seja, trabalhava-se com a ideia de que nós tínhamos uma alma, agora a gente é zumbi, só corpo ambulante, não se preocupassem em demasia com despojos do cadáver. Por quê? Porque a partir do momento que nós somos almas espirituais, o corpo não é importante.
Mas a partir do momento que não sabe mais o que eu sou, e a primeira coisa empírica que nós vemos é o corpo, então o corpo ele ganha uma dimensão muito importante, né? Uma dimensão de eu sou isso. Contrariamente, no momento em que já não se crê com tanta segurança que se tem uma alma ou que o corpo alguma vez recupere a vida, é talvez importante assegurar maior atenção ao corpo morto, que é, em última instância, o único traço da nossa existência. Eu sou isso, eu sou esse corpo feito de bilis, muco, sangue e outras coisinhas não tão agradáveis. Quer no mundo, quer na linguagem. Linguagem aqui é o contexto, né, do pensamento, da expressão do pensamento, né, literatura, etc. Continua o nosso amigo francês. Em todos os casos, é a partir dos inícios do século XIX que todos começam a ganhar o direito de ter a sua própria caixinha para a sua própria decadência pessoal. Entretanto, e num movimento oposto, é também a partir dos inícios do século XIX que os cemitérios começam a ser construídos nas linhas exteriores das cidades, ou seja, eles estão mandando a morte para fora, né? Manda a morte para lá. A morte é a destruição do corpo, finalidade do corpo. Acabou o corpo, acabou eu? Oh, que terrível notícia. Eu não quero ver isso, eu não quero ver a morte. Expulsa a morte para fora da cidade, que eu não quero ver essa coisa gorenta, essa coisa fatídica que vai acontecer comigo. Eu não quero pensar nisso, não. Leva ela para fora da cidade, vai, expulsa ela da cidade. Correlativamente à individualização da morte e à apropriação burguesa do cemitério, emerge uma obsessão pela morte como uma doença. Os mortos trazem supostamente doenças, porque especialmente no medievo, os mortos eram velados em casa. Os mortos ficavam até um certo tempo dentro da casa da família. E é a proximidade, a presença dos mortos ao lado da igreja, ao lado das casas, quase no meio das ruas, é esta proximidade que propaga a própria morte. Então, leva esse negócio para lá, que é muito bizarro, que é medonho, que é agorento, que é lúgubre, que eu não quero ver isso não. Leva a morte para lá. Então aqui o Foucault faz uma análise histórica de como era a morte até não muito tempo, enquanto a sociedade era mais teísta, e como teísta trabalhava-se com o conceito de que nós somos almas espirituais, mas existe uma mudança. O Foucault menciona isso em outra parte, né? A influência de Kali Yuga. Então a sociedade se torna mais ateísta, mais secular, mais emancipada espiritualmente por não ter como acreditar. Habitantes do dia e da noite, que é dia para o sábio, é noite para a pessoa comum, e o que é noite para a pessoa comum é dia para o sábio introspectivo. Para aqueles que fracassaram na forma de vida humana, a morte é vista como um fim derradeiro. Por quê? Porque só se tem consciência do corpo. Eu sou esse corpo. A partir do momento que o sujeito, na forma humana de vida, chega à conclusão derradeira que eu sou esse corpo, isso é sintoma de que ele fracassou na forma humana de vida. Porque a forma humana de vida é justamente a dádiva para se entender que eu sou além do corpo, que eu sou alma espiritual. Mas, para aqueles que,
obtiveram sucesso na vida humana, a morte é algo programado e desejado, como uma espécie de nascimento aguardado. Vejam que até ele ficou espantado, né? Ele está muito cabreiro com esse tipo de afirmação. Veja os dedos dele, que formação maravilhosa, né? A morte no mundo antigo. Então vamos ver um pouquinho como era considerada a morte nessas sociedades mais teístas, como diz o Foucault. Então aqui a nossa morte, né, representada pelo grande Ingmar Bergman em seu filme O Sétimo Selo. Algumas perspectivas sobre a morte. Aqui o Sócrates, né, que está participando da nossa primeira videoaula sobre a morte. Receio, porém, que quando uma pessoa se dedica à filosofia, no sentido correto do termo, os demais ignoram que sua única ocupação consiste em preparar-se para morrer e em estar morto. Se isso é verdadeiro, bem estranho seria que, assim pensando, durante toda sua vida, que não tendo presente ao espírito, senão aquela preocupação, quando a morte vem, venha a irritar-se com a presença daquilo que, até então, tivera presente no pensamento e de que o fizera sua ocupação. Então, de acordo com Sócrates, a ocupação do filósofo, do sábio, do amigo do saber, é preparar-se para morrer e estar morto. Estar morto aqui para o Sócrates significa a alma espiritual, o eu estar apartado do corpo e então longe do corpo, que para o Sócrates seria um empecilho, uma prisão, uma coisa má, algo que detém, algo que não deixa concluir todas as faculdades da alma. Então a separação da alma desse corpo empecilho seria o fato de estar morto. Então o filósofo vai gozar de todas as suas faculdades plenas, como a alma estiver livre desse corpo. Então, para o Montaigne também, apesar de ser um filósofo medieval, moderno, mais moderno, Michel Montaigne, ele segue muito o Platão, né? Então aqui abre citação no Montaigne de Cícero, aqui o filósofo romano. Então os romanos beberam muito dos gregos, conheceram Sócrates, Platão e Aristóteles, especialmente das traduções do Cícero. Diz Cícero que filosofar não é outra coisa senão preparar-se para a morte. Isso porque, de certa forma, o estudo e a contemplação retiram a nossa alma para fora de nós e ocupam-na longe do corpo, o que é um certo aprendizado e representação da morte. Ou então, porque toda a sabedoria e discernimento do mundo se resolvem, por fim, no ponto de nos ensinarem a não termos medo de morrer. Isso é um ponto importante também, né? A ausência de medo perante a morte. Na verdade, ou a razão se abstém, ou ela deve visar apenas o nosso contentamento, e todo o seu trabalho deve ter como objetivo, em suma, fazer-nos viver bem e ao nosso gosto, como dizem as Santas Escrituras. Aqui o consideramento dele com o cristianismo, né? Todas as opiniões do mundo coincidem em que o prazer é a nossa meta,
embora adotem meios diferentes para isso. De outra forma, as rejeitaríamos logo de início. Ninguém quer sofrer, né, Montaigne? Pois quem escutaria alguém que estabelecesse como fim o nosso penar e descontentamento? Então, na Bíblia, existe a seguinte passagem, né? Em João 12, 24 e 25. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Ou seja, o grão morre, né? O grão é aniquilado. Mas quando ele cai na terra, o que acontece? Mas se morrer, dará muito fruto. E como a Bíblia é bem clara, né? Não é ambígua, nada. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Ou seja, se a filosofia da linguagem analisa essa frase, vai ser uma festa, né? Então, como é que alguém pode morrer e conservar a vida eterna se o corpo é visivelmente algo temporário? Mas o ponto que a ideia central que a gente está querendo pensar aqui é: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que a odeia conservará neste mundo. Então a gente vê a ideia de um bem, uma elevação quando se chega à hora da morte, e um aspecto negativo, uma redução, um reducionismo, quando há necessidade de almejar a vida nesse mundo material ou fenomênico. Então aqui trago para vocês um poema sufi, Morrer antes de morrer. Irônico, mas um dos atos mais íntimos do nosso corpo é a morte. Tão bela apareceu a minha morte. Quem conhece, eu iria beijar. Morri 1000 vezes antes de morrer. Morrer antes de morrer, disse o profeta Muhammad. Tem asas que temiam sempre tocar o sol? Eu nasci quando tudo que eu uma vez temia, eu poderia amar. Rabias Basri, a Santa Mulher Sufi, 717 e 801 depois de Cristo. Então, aqui nós vemos na cultura sufi, na cultura árabe, na cultura muçulmana, se é que podemos enquadrar dessa forma, um elogio à morte, né? O que vai acontecer após a morte não é algo renegável, hediondo, desprezível. É algo almejado, a morte, o momento da morte. Então, o que significa esse morrer também na cultura sufi, né? Então, aqui eu vou trazer para vocês uma história do Zen budismo, né? Uma história que vai ilustrar também bastante esse ponto do que é morrer para poder viver. Um monge partiu em uma longa peregrinação para encontrar o Buda e a iluminação. Ele dedicou muitos anos à sua procura, até que ele finalmente chegou à terra onde fora dito viver o Buda. Deve ser lá em Gaia, né? Durante a travessia do rio a este país, o monge olhou em volta como o barqueiro remava. Ele percebeu algo flutuando em direção a eles. Como ele se aproximou, ele percebeu que era o cadáver de uma pessoa. Quando se derivou tão perto que quase podia tocá-lo, de repente ele reconheceu o corpo morto.
era o seu próprio corpo. Ele perdeu todo o controle e chorou ao ver-se, ainda e sem vida, à deriva ao longo da corrente do rio. Aquele momento foi o início de sua liberação. Então, o que é que se morre ou se deve morrer? O que é essa morte que todos esses transcendentalistas, esses místicos, esses sábios estão falando? Se a morte é algo fúnebre, se a morte é algo desprezível, algo que a nossa sociedade atual evita pensar, o que é essa morte que eles estão dizendo, hein? Então, nossa amiga também está refletindo, né? E ela vai dizer para a gente: a morte, na sabedoria védica e na sabedoria em geral, é a morte do falso ego, é a morte do ego, da noção confusa, errada, de que eu sou esse corpo. Como é explicado na Bhagavad Gita, Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani Sarvashaha Ahankara Vimudatma Kartaham Itimanyate, desculpem. Então, confusa, a alma espiritual, que está sob a influência dos 3 modos da natureza, os 3 gunas, pensa que é o corpo, age de maneira como se fosse esse corpo, mas não é. Então, essa dimensão da egoidade, de que eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou João, eu sou Maria, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu sou budista. Todas essas dimensões relacionadas com o corpo, elas vão morrer, elas vão ser destruídas com a extinção, com a morte do corpo. Então, o ego e suas falsas identidades relacionadas com o corpo, elas são uma prisão. Elas precisam ser destruídas. As nossas falsas identidades designadas ao corpo, nossas ilusões em forma de ego, precisam ser destruídas. O ego precisa morrer antes do corpo morrer. E o que é que vai nos libertar desse falso ego? O que é que vai nos tornar assassinos da nossa própria ilusão? É o conhecimento transcendental, é o conhecimento da alma, conhecimento do Atma e do Brahman. Isso disponível em todas as culturas e de maneira universal. Não é um privilégio dos Vedas, está em todas as culturas. Mas há necessidade do homem sair de sua passividade e acessar o conhecimento, Jnana, sobre a alma espiritual, para que o falso ego possa ser aniquilado e a gente possa ser liberto. Então, ensinamentos do Sr. Kapila. Aqui nós estamos no 3º canto do Bhagavad Purana, dos capítulos 26 ao 33. O grande avatar Kapila Deva vai instruir sua mãe Devahuti, esposa de Kardama Muni. Se bem que nessa altura ele já tomou sannyasa, né, já foi embora. Vai instruir Devahuti sobre a ciência da alma. Karya Karana Kartritve Karanam Prakritim Vidu Bhoktritve Sukadukanam Purusham Prakriti Paran. A natureza material é a causa do corpo material. Ou seja, se nós somos de dimensão espiritual, transcendental, o corpo não tem nada a ver conosco, né? É um invólucro, é um veículo pelo qual a alma transita e interage com o mundo. A causa do corpo material e dos sentidos da alma condicionada e das deidades que presidem aos sentidos, os semideuses, os respectivos semideuses que controlam cada
função do nosso corpo. Assim o compreendem os homens eruditos. Os sentimentos de felicidade e aflição da alma, que é transcendental por natureza, são causados pela própria alma espiritual. Então aqui o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, canto 3, capítulo 26, verso número 8. O conceito de morte na Bhagavad Gita. Assim como neste corpo, a alma corporificada, a alma condicionada, passa seguidamente da infância à juventude e à velhice, similarmente, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Então aqui está alegando também sobre a eternidade da alma, a impermanência do corpo temporário e fadado à destruição, a alma espiritual real e eterna, o eu, e como essa alma transmigra de corpos para corpos para corpos. Esse foi o verso 13 do capítulo 2 da Bhagavad Gita. Para a alma, em tempo algum, existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir no sentido da linha do tempo, no conceito de espaço e tempo. Ela não adquiriu essa existência, ela não adquire a existência, ela é a existência em si, ela sempre existiu. Ela não passa a existir e nem passará a existir nesse conceito, né? Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela, a alma, não morre quando o corpo morre. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 20, mesma seção de versos, né? Tem uma a seção de Gyana, que vai dos versos 11 ao verso 30. E agora uma analogia, uma analogia para ilustrar a questão da transmigração da alma para vocês, famosa na Bhagavad Gita. Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Falso ego, ou ego materialista, ou falso autor, como o elo entre a alma e a energia material. Então, se a alma é totalmente transcendental, espiritual, está além da matéria e o corpo é material, já que os dois são opostos e diametrais, o que une, o que faz a junção entre a alma e o corpo? Como é que eu posso misturar água e óleo? Isso é incompatível. Assim como é incompatível a alma espiritual, plena de conhecimento, está presa, está apegada à matéria que é obscura e inconsciente. Como é que a consciência se apega ao inconsciente? Então isso é explicado também por Kapiladeva no terceiro canto do Bhagavatam, capítulo 27, verso número 2. Sa esha yahi prakriter guneshu abhiveshajate aham kriya vimudhatma kartasmiti abhimanyate. Quando a alma está sob o encanto da natureza material e do falso ego, identificando-se com o seu corpo como eu sou João, eu sou Maria, eu sou isso, eu sou aquilo, ela se absorve em atividades materiais e, pela influência do falso ego, acha que é proprietária de tudo. Meu carro, minha casa, minha esposa, meu cachorro, meu amante, eu sou esse corpo, tudo que rodeia, tudo que está conectado com esse corpo é meu, é meu, é meu.
Prabhupada comentando essa alucinação da alma. Enquanto continuarmos a pensar que podemos gozar de vantagens materiais, estaremos na vida condicionada. Mas, tão logo voltemos à razão, desenvolveremos o conhecimento de que não somos os desfrutadores, pois o único desfrutador é a Suprema Personalidade de Deus. O exemplo perfeito de morrer para viver. Então, Srila Prabhupada, a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ele dedicou toda a sua vida para trazer para o mundo ocidental esse conhecimento sobre a alma, o Atma, a Divatma, e sobre a divindade suprema, sobre Deus, Sr. Shri Krishna ou Vishnu. Então, uma das grandes provas para aquele que deteve, que conseguiu alcançar esse conhecimento, uma das provas para constatar isso é o momento da morte. Então, geralmente, um grande místico, um grande sábio, ele morre plenamente consciente. Por quê? Porque ele já está separado do corpo, assim como a polpa do coco, quando é colocada no calor, no fogo, ela se desprende, a polpa se desprende da casca do coco. Então, da mesma forma, o grande místico, o grande devoto de Krishna, ele tem desprendida totalmente a sua consciência purificada do conceito corpóreo. Então isso está no Bhagavad Purana, o momento em que Srila Prabhupada abandona o corpo, né, o momento da morte de Srila Prabhupada. Então os comentadores seguintes, Hridayana Maharaj e equipe, tecem essa nota maravilhosa, né, que na verdade é uma constatação médica do que estava acontecendo com Srila Prabhupada. A primeira parte do capítulo foi produzida da maneira habitual. Srila Prabhupada sentava-se e lia em silêncio o texto sânscrito. Depois falava a tradução e o comentário no ditafone. Posteriormente, devido à doença, foi preciso que seus discípulos o ajudassem pessoalmente. Porque Srila Prabhupada, quando ele percebeu que as suas doenças agravavam, ele começou a jejuar. Então ele jejuava, não comia nem bebia mais e estava se preparando para o grande momento da morte, né? Tentando elevar ainda mais, dando o exemplo de como elevar ainda mais a sua consciência a um patamar puro e são, para que nesse patamar de consciência ele alcançasse o momento da morte em grande estilo, em grande nível, e pudesse alcançar a libertação. Naqueles últimos dias, Srila Prabhupada estava gravemente enfermo, incapaz de comer há semanas. Sua saúde deteriorara-se, tornando excruciantemente doloroso até o menor movimento. Enquanto ele estava deitado, imóvel, um devoto lia o sânscrito para ele em voz baixa. Outro discípulo, sentado na cama, segurava o microfone para ele, quase tocando sua boca. E então, Srila Prabhupada falava, às vezes, com voz apenas audível. Estas gravações, feitas em seus aposentos no templo, constituem o resto do capítulo. Então, que é esse capítulo 13 do Srimad Bhagavatam, 10º canto. Naqueles momentos finais, o médico que atendia sua divina graça revelou que um homem comum
em situação tão crítica, estaria chorando devido à dor intensa. Os discípulos de Srila Prabhupada estavam assombrados observando seu mestre espiritual trabalhar calmamente, imperturbável. Na última parte do capítulo, encontramos totalmente intactas a habitual clareza de pensamento, as constantes referências escriturais, a escrupulosa atenção aos detalhes e a rigorosa exposição filosófica de Srila Prabhupada, exatamente como apareceriam nos capítulos anteriores do Srimad Bhagavatam. Então essa foi a introdução ao 13º capítulo do 10º canto do Srimad Bhagavatam. Os discípulos colocaram essa nota para constatar que uma pessoa comum, de acordo com o médico, estaria numa situação de frangalhos, estaria com medo, sofrendo. Porém, Srila Prabhupada, como ele tinha uma consciência além do corpo, as suas atividades continuaram normalmente. Tradução, os significados, as analogias, a consciência se mantinha. O corpo se deteriorava, mas a consciência se mantinha intacta. Então, Srila Prabhupada é o maior exemplo de alguém que se preparou para a morte. Alguém que utilizou de maneira perfeita a dádiva da forma humana e conseguiu, ao chegar ao momento da morte, o momento derradeiro, estar com a consciência perfeita, com a consciência pura, para poder fazer essa travessia. Alguém que conseguiu morrer para viver eternamente. Então, a gente agora vai mostrar para vocês cenas reais desse grande momento, desse grande místico, desse grande devoto de Krishna, que é Srila Prabhupada. And he says, karma hetu. Karma hetu, if we engage in devotional service, we get a different nature. And if we engage in the business of sense gratification, we get altitude different. And then that karma is tad dehopalabdhi hetu. Yeah. And according to the association of different nature, we get a body. Karanam gunasammasya satasat janmayam. Therefore, we should always seek good association, devotee association. Then on life will be successful. Ok? Então essas foram provas reais de alguém que se dedicou ao conhecimento da alma espiritual universal, independente de cultura ou revelação, alguém que conseguiu alcançar o sucesso, a prova viva de que a consciência é totalmente à parte desse corpo material, de que nós realmente somos almas espirituais. Jai Srila Prabhupada aqui, Jai. Então, como considerações finais, na visão védica, não se enxerga a morte com temor ou desapontamento, pois sabe que a única coisa que será destruída é o corpo. Porém, este já está morto. O transcendentalista sabe também que, só se livrando do falso ego, do ego material, é possível nascer para a verdadeira vida eterna. Dessa forma, ele vive para morrer e morre para viver eternamente. Srila Prabhupada aqui, Jai.
Então esse foi mais um vídeo, nossa coleção de videoaulas, comparando o conhecimento oriental com o conhecimento ocidental. Na verdade, esse termo, conhecimento oriental, conhecimento ocidental, é uma tolice, porque só existe uma coisa que é conhecimento, sabedoria. A sabedoria é a coisa mais universal e mais penetrante que existe. Então, esse foi o nosso terceiro videoaula, encerrando essa questão da morte, como a morte é algo importante na forma humana de vida. Na verdade, a morte é o momento culminante de tudo aquilo que nós fizemos em vida. Por isso, a morte é o momento mais importante em nossa vida mundana. Então eu vou terminar por aqui. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Por favor, humildemente peço, se inscreva no canal, deixe um like. Hare Krishna e tchau!